Seguimos aqui com Elivaldo Barbosa, a Sávia Barreto, que vai nos trazer agora informações da reunião do presidente Lula com os senadores da República que foram entregar lá a autorização da intervenção federal ainda na área da segurança no Distrito Federal. Sávia, o que mais foi tratado nessa reunião? Tiago, a gente está no campo dos gestos, né? E esse foi mais um gesto, tanto do presidente Lula, quanto dos líderes, dos senadores, dos congressistas, presidente da Câmara, no caso Arthur Lira, o presidente em exercício do Senado, Vital do Rego, porque a gente comentou que o presidente Rodrigo Pacheco, ele está indisposto, está adoentado, voltou de viagem, não participou excepcionalmente dessa reunião. Mas o tom do presidente Lula, além de agradecer ao Congresso, mostrando a boa relação que ele está tendo com o Congresso e que vem tendo desde quando foi eleito, porque precisou costurar ali a PEC da transição, enfim, costurar a viabilidade, a governabilidade desse início de mandato. Mas é mais uma vez o Congresso se mostrando alinhado ao presidente Lula e, acima de tudo, alinhado à defesa das instituições democráticas, porque hoje aqui em Brasília, a partir das 18 horas, estão marcados protestos, né? E o presidente Lula, na fala dele, que a gente vai ouvir, ele pontua mais críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que postou nas redes sociais hoje uma mensagem questionando a eleição de Lula. Ele apagou em seguida, poucas horas depois dessa postagem, mas o presidente Lula faz referência a esse conteúdo das redes sociais e fala dos apoiadores, né, dessa minoria de vândalos que ele chama de aloprados, né, que não tem senso do ridículo, que são aspas do presidente Lula. A gente vai conferir a fala do presidente Lula. Lamentavelmente, o presidente que deixou o poder dia 31 não quer reconhecer a derrota. Ainda hoje eu vi declarações dele não reconhecendo a derrota. Ou seja, eu só posso considerar um grupo de aloprados, um grupo de gente, sabe, com pouco senso de ridículo, porque já entraram na justiça, e a justiça já disse qual foi o resultado eleitoral, já indeferiu o processo deles e ainda condenou o partido que entrou com o questionamento a pagar uma multa grandiosa e do fundo partidário. O que vocês estão fazendo com esse decreto é dizendo que a gente tem que punir quem não quer respeitar a lei. A gente tem que punir quem não quer respeitar a ordem democrática tão dificilmente alcançada por nós a partir da Constituição de 88. E eu quero que vocês saibam que não haverá hipótese, qualquer gesto que contrarie a democracia brasileira será punida dentro daquilo que a lei permite punir. Todo mundo terá direito de se defender, todo mundo terá direito à prova da inocência, mas todo mundo será punido. Elivaldo, a última relação do sistema penitenciário do Distrito Federal dava conta de 670 pessoas presas por envolvimento nessas manifestações. O presidente Lula deixa muito claro, e todo o aparato que foi montado também, de que seguem as investigações para alcançar financiadores, aqueles que apoiaram, aqueles que estimularam também participação nesses atos, que vale ressaltar, segundo o próprio governo federal, identificou aí uma ameaça de novos atos hoje. É verdade. Hoje, como a Sávia acabou de informar, às 18 horas, programados protestos, é claro que as ações para conter eventuais excessos já estão sendo tomadas previamente. E ainda no elenco de medidas, além dos inquéritos que estão correndo lá em relação aos manifestantes, as que apedrejaram, destruíram parte das instalações do Congresso, do Supremo e do Palácio do Planalto, há também medidas como as que ocorreram já, segundo as quais já houve a formação da maioria no Supremo Tribunal Federal favorável à confirmação do afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pelo prazo de 90 dias. Parece, não é, Sávia, que isso já foi consolidado, maioria no plenário do Supremo Tribunal Federal, e essa é uma decisão já tomada e seguramente já
consolidada juridicamente. Então, o que eu imagino que Supremo, Poder Executivo, com forte apoio do Legislativo, trabalham incansavelmente para manter a ordem e o Estado democrático de direito no país. Sávia, queria também confirmar com você, confirmado o pedido de prisão de Anderson Torres, que havia sido solicitado pela Advocacia Geral da União, né? Exatamente, a gente está aguardando a chegada do ex-ministro, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, toda a imprensa buscando acompanhar esse retorno dele ao Brasil, porque assim que ele chegar já tem a ordem do ministro Alexandre de Moraes para que ele seja preso. O celular dele deve ser periciado, ele que postou nas redes sociais que o celular foi clonado, ele que é também delegado da Polícia Federal, provavelmente isso é o que se avaliam as fontes da polícia, não se deve encontrar aí muitas provas nesse telefone, mas de qualquer forma a polícia vai fazer essa perícia e torna aí mais próximo do presidente Jair Bolsonaro essa investigação, porque o Anderson Torres é um nome de extrema confiança do presidente, inclusive esteve nos Estados Unidos e reuniu-se com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, termina que aproxima ainda mais essas investigações de Bolsonaro, que tem reafirmado não ter relação direta com o nível dos protestos, né? Os filhos do presidente, que são parlamentares, também têm pontuado isso aqui em Brasília, né? Que buscam a responsabilização individualizada daqueles que participaram dos atos, ou seja, que cada um que participou, a polícia averigue de fato qual foi a sua contribuição, qual foi o crime cometido, e o próprio ministro Flávio Dino já disse isso, que vai averiguar de maneira individual. A gente tem quase 700 pessoas presas em Brasília, um número que deve aumentar por conta das audiências que estão acontecendo, num volume muito acima realmente da capacidade aqui do sistema judicial, do sistema penitenciário. Então, existe até um pedido do próprio Flávio Dino para que os procuradores de outros estados possam ajudar a contribuir nessas audiências para dar celeridade, porque essa celeridade é que vai dar a resposta, o tom daquilo que é a mensagem que o Executivo quer passar, inclusive para futuros atos que devem acontecer. Além desse hoje que está marcado, existe uma tensão muito grande, uma preocupação de que isso reverbere nos estados, no Piauí, no Nordeste, na região Sul-Sudeste. Então, a gente vai seguir acompanhando esses desdobramentos, Thiago. Você conversou com o senador Marcelo Castro agora, final da manhã, início de tarde, Sávia? Isso, a gente está aqui no Palácio do Planalto, essa reunião aconteceu no Palácio, próximo que a Praça dos Três Poderes. O senador tinha acabado de sair dessa reunião com o presidente Lula, com os outros líderes, ele, claro, representa essa ascendência nacional, e ele conversou com a equipe da TV Cidade Verde de maneira exclusiva, pontuando, né, comentando o teor dessa reunião e a expectativa dos líderes políticos para esses atos de hoje à noite. Ele disse que está relativamente tranquilo, porque acredita que todas as medidas de prevenção já foram tomadas para evitar a repetição dos atos antidemocráticos do último domingo. A gente vai ouvir a entrevista. Fomos convocados extraordinariamente, já votamos, e hoje o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, os líderes partidários, nós viemos aqui entregar ao Lula, não é, o decreto aprovado. E houve um pronunciamento do presidente do Senado, do presidente da Câmara, do líder do governo no Congresso, o senador Randolph, e do próprio presidente Lula. De uma maneira unânime, há um sentimento de que nós devemos ser tolerantes, compreensivos com todos aqueles que divergem, e essa é a grande riqueza e a virtude da democracia. Mas não podemos ter nenhuma tolerância, nenhuma condescendência com quem é golpista, com quem é terrorista, com quem é vândalo e com quem quer agredir ou com quem está agredindo a democracia. A prevenção já está atuando, a segurança do Distrito Federal, já que se mostrou completamente ineficaz
está sob intervenção e bandido agora, golpista, vai ser tratado como tal, como criminoso. Né? Quem defende golpe, quem invade Congresso Nacional, está cometendo crime. E contra o crime nós não podemos ser tolerantes. Então, pode ficar todo mundo tranquilo que aquilo que aconteceu vai ficar na história para nunca mais acontecer no Brasil, no nosso país democrático. Bom, tudo que não se quer é acompanhar novamente cenas lamentáveis como aquela, né? Eu quero agradecer a Sávia participando conosco hoje no Jornal do Piauí. Muito obrigado, Sávia. Bom descanso, bom trabalho para você. Que eu sei que sempre que aparece um fato relevante, independente de estar em momento de descanso ou não, a Sávia está em cima, sempre consultando as suas fontes e em cima dos fatos lá em Brasília. Elivaldo Barbosa, o senador garante que as medidas preventivas estão adotadas. Exatamente. Ele participou lá do encontro dessa força-tarefa de garantir o restabelecimento do Estado de Direito e democrático no país, e ele está ciente de que providências estão sendo adotadas para que transtornos, confusão, baderna, como aconteceu de domingo, seja apenas um fato resumido aquele domingo do dia 8 de janeiro.